Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? Fale para ela, que bom que você está aqui. Como é bom estar juntos neste dia que o Senhor fez, cultuando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse dia, glória a Deus por esse momento especial que o Senhor preparou para nós. Vamos juntos orar, agradecer ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar, nós te exaltamos, só Tu és digno, só Tu és santo, Tu és o nosso Deus a quem nós servimos, Tu és o Deus a quem nós amamos, Tu és o Deus ao qual nós viemos aqui essa noite entregar o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Nós te pedimos, Espírito Santo, continue em nosso meio, receba todo o louvor, receba toda a nossa adoração. Nós precisamos do Senhor, de nada vale se o Senhor não estiver conosco, então fica conosco, Senhor. Receba toda a adoração entoada neste altar, cada palavra dita neste altar, que seja para Tua honra, que seja para Tua glória. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te adoramos, aleluia. Você pode aplaudir ao nome do Senhor, glorifique ao nome dEle, porque Ele está neste lugar, aleluia. Não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos da igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos da igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Cadê a igreja do Senhor nessa noite? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Cadê a igreja viva do Senhor? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos
pelo que vemos e o que nos move. Vamos, igreja, vamos! Nação Santa, somos da igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nas palmas! Vamos, vamos! A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos e o que nos move é o que nós cremos. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Aplauda mais forte ao nome do Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Glórias a Ti, meu Deus. Aleluia. O mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Você pode declarar que não há nada melhor? Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada
vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. Só o Senhor pode, só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, Ele está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Nós nos rendemos, nós te adoramos essa noite, Senhor. Toda a criação te louva. E nós somos criatura tua, e nós também te adoraremos, nós também te louvaremos. Aleluia, aleluia. Cante conosco, diga: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Você pode erguer as suas mãos e dizer: aclame ao Senhor. Poder, majestade, nós te louvamos, meu Rei. Se prostrem e rujam os mares ao som de teu. Diga: alegre te louvo, Senhor. Firmado estarei, sempre, sempre, meu Deus. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, diga: meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há, não. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Diga quem Ele é: consolo Ele é, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, diga: eu sempre te adorarei.
derrame ao Senhor essa noite. Sempre diga incomparáveis, incomparáveis são, incomparáveis. Declare isso com fé, irmão, diga incomparáveis. Pra mim, aleluia. Você pode aplaudir ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos. A você que está nos assistindo, de longe e de perto, que Deus possa te abençoar grandiosamente, que o Senhor fale contigo de maneira poderosa. Nós estaremos agora nesse momento de oração. Nós continuamos essa semana orando pelo nosso Brasil, então nós vamos orar por todo o nosso Brasil, para que o Senhor possa fazer uma mudança, possa fazer algo de extraordinário e poderoso, dar um novo rumo ao nosso Brasil. Eu queria que, em sinal de rendimento, vocês todos, levantassem as vossas mãos, as mãos santas, em sinal de rendimento. Nós vamos apresentar a nossa pátria. Senhor, nós apresentamos neste momento, papai, o nosso Brasil, Senhor. Brasil tão maravilhoso, Senhor. Brasil que multiplica, Brasil que frutifica, Brasil que a todos dá um lar, papai amado, que a todos recebe bem, Senhor Jesus. Cremos, meu Deus, que este Brasil é do Senhor Jesus, pois a tua palavra nos diz que feliz é a nação cuja o Deus é o Senhor, Pai amado. Senhor, queremos, meu Deus, um Brasil a cada dia melhor, papai. E temos certeza que o agente de mudança começa na igreja, papai. Nós somos, meu Deus, aqueles que vai transformar, vai influenciar, papai, vai modificar e vai reformar essa sociedade, Pai amado. Senhor, que através da tua palavra nós possamos dar um novo rumo ao nosso Brasil, Senhor. Nós possamos reverter a situação, papai. Nós possamos, meu Deus, ver a tua glória sendo manifesta nos quatro cantos desta terra, Pai. Senhor, sopra o teu Espírito, Senhor, sobre todo o nosso Brasil, Senhor, para que possamos viver, meu Deus, o sobrenatural dos céus, papai amado. Ouve a nossa oração do céu, papai, para que o teu nome seja glorificado e exaltado em todos os cantos dessa terra, pai amado, e que o seu nome seja conhecido como Deus que opera milagre, que transforma e que cuida desta nação, pai. Continua nos abençoando, Senhor. Meu Deus, Senhor, em concordância com a oração do teu filho, Pai, nós continuamos clamando por esta nação, Senhor, e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Pai amado, desperta a tua igreja, desperta, Senhor, o teu povo espalhado por essa nação, para que nós possamos, como igreja, entrar em unidade, Senhor, em oração, clamor e intercessão por esse país. Pai, desperta, Senhor, a cada um de nós. Desperta, Senhor, os líderes dessa nação, os líderes, Senhor, da tua igreja dessa nação, que sejam, Senhor, despertados pelo teu Espírito Santo para esse tempo de batalha, Senhor, de guerra espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja declaramos que o inimigo está derrotado sobre a vida das pessoas, dos brasileiros, sobre a economia, sobre cada um dos ministérios desse país, sobre cada um dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós declaramos como igreja a derrota de toda a potestade do mal que porventura esteja agindo na mente e no coração dos líderes desse país, dos governantes desta nação. Nós como igreja, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos toda ação do inimigo nas nossas vidas, na vida dessa nação, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor.
Glória a Deus, aplauda mais forte o nome do Senhor. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Amém. Glória a Deus. Vamos cantar. Diga. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Eu chego a crer que não estás, mas eu lembro, diga. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. E só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, diga. E eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou não. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas horas. E sim, eu posso clamar. Oh, mestre, levante suas mãos e declare quem é esse. E quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, ele é o presente que Deus enviou. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Sim, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou não. Diga, só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. E sim, eu posso clamar. Mestre, aleluia, aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Boa noite.
Glória a Deus. Você que está online, uma boa noite para você. Deus possa estar abençoando o seu dia. Lembrando que o dia não terminou ainda. Então fique na expectativa, não perca a esperança. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, pela comunhão. Obrigado pelo encontro dessa noite. Tudo acontece, Senhor, para que tenhamos comunhão uns com os outros e que possa possibilitar um encontro. Até meia-noite, é quarta-feira, e algumas promessas que não se cumpriram, eu creio que o Senhor pode ainda hoje trazer surpresas, que a Tua palavra venha trazer conforto, direção, alimento para a nossa alma, que o Jairo saia de cena, e que Teu Espírito possa falar a cada um aqui essa noite, a cada um que está online, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Toma o seu assento, por gentileza. Abre sua Bíblia em João capítulo 6. Tenho que trazer uma reflexão para você hoje. E nós vamos trabalhar um pouquinho com a Bíblia. Já precisar que você leia alguns versículos na Bíblia. Então, não tire a Bíblia do seu colo. Ok? João capítulo 6. Quem achou, diga amém. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Ok. Volte só seus olhos para o versículo 9. Estava ali um menino. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ezequiel, capítulo 2, não precisa abrir, eu vou precisar agora da sua atenção, porque vai parecer que eu me perdi no texto. Ok? Já estou avisando, para que você não leve um susto. Eu quero hoje trazer para você o critério de Deus para o chamado dele. Para todas as áreas, tanto na área de casamento, na área de relacionamentos, de responsabilidade, de empresas. Deus tem um critério. E qual é esse critério? Deus nunca vai chamar menino, vai sempre chamar homens. Você acabou de ler que quem tinha 5 pães e 2 peixes era um menino. Então, eu quero que você preste atenção, porque depois desse encontro, desse menino que ninguém sabe o nome, e eu quero enfatizar esse menino aqui, depois que ele entrega os pães, os 5 pães e 2 peixes, ele não aparece mais e você não vai ver mais a palavra menino no Novo Testamento. É bom que você saiba disso, porque a Bíblia tem os seus critérios. A Bíblia não joga nada sem ter uma junção e sem ter um motivo. Deus, então, sempre com o chamado dele, Deus sempre, não é algumas vezes, ok? Não é de vez em quando, ou na maioria das vezes, não. Deus sempre vai chamar homens. O que eu quero que você entenda? Homem aqui não é gênero, homem aqui é espécie, ok? Homem aqui é humanidade, homem aqui é a plenitude completa do Filho de Deus. Alguém completo, alguém que
está em plena formação. Você vai ver que no livro de Ezequiel, capítulo 2, o verso 1 vai falar: Filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus então tem esse critério, e na Escritura a convocação sempre vai ser para homens e nunca para meninos. No sentido de quê? De maturidade e não imaturidade. A gente vai agora andar um pouquinho para que você entenda que Deus não chama menino, mas sim chama filho do homem, porque vai ter uma maturidade de se colocar de pé, ou melhor, vai ter uma disposição de se colocar de pé. E a disposição de se colocar de pé, isso é dado ao homem, isso requer atitude, requer responsabilidade. Quanto a menino, não. O menino prefere sempre fazer o que gosta, o que quer. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 10, você vai encontrar lá um exército dos filisteus e o exército de Israel. Você lembra como que Golias pedia todos os dias, continuamente? Você lembra como ele falava? Ele declarava: apresenta-se um homem para lutar comigo, nunca um menino, nunca um guerreiro. A palavra homem, então, vai estar sempre recorrente na Bíblia. Isaías 6,8 vai dizer: quando Deus pergunta, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele busca um homem disposto que responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Ezequiel 22:30, Deus lamenta: busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ele não buscou meninos, mas homens que sustentassem a responsabilidade espiritual. Por que Deus tem um critério de chamar homem? Deus, quando faz Adão, ele forma Adão do pó, ele vai, talvez tenha uma idade, a maioridade, alguns teólogos falam que Adão tinha 30 anos, formado então, e aqui depois está um dever de casa para você: Adão tinha umbigo ou não? Sim ou não? Sim ou não? É dever de casa. Então, essa maturidade, ou melhor, essa idade não requer maturidade, porque Adão, com 30 anos, segundo os teólogos, não teve maturidade de sustentar de pé. Jesus, então, como o último Adão, como o apóstolo Paulo fala, ou o segundo Adão, ele vai vir, então, em uma maturidade. Jesus crescia, você lembra o que Mateus fala? Jesus crescia em graça, conhecimento, estatura, você lembra disso? Então, há um processo. E esse processo, então, o arquétipo, ou o modelo, ou o referencial é Cristo. E nós estamos em plena formação. Isso daqui traz um alívio para mim, para você, por quê? Porque nós estamos na fase, não sei, mas nós estamos na fase de transformação, não sei que fase que eu estou. De repente eu sou um adolescente com o meu casamento. De repente eu já sou um jovenzinho. Não quer dizer que eu tenho 52 anos. Rapaz, que susto, 52 anos, meio século. Não quer dizer que eu tenho 52 anos, que eu sou alguém maduro o suficiente para poder entender um casamento, ou para poder ter maturidade de ser um pastor. Você vai ver, principalmente agora, com a exposição das redes sociais, você vai ver pessoas de 60 anos que não alcançou a maioridade. Você vai ver, então, alguém novo, entre aspas, que tem muito mais maturidade do que alguém que tem mais idade. Então, eu não sei, que fase você está agora? Porque nós estamos em crescimento. Você pode ter estagnado, e aqui está o perigo. Se você estagnou, você só é uma metamorfose. Metamorfose. O quê? Metamorfose? O quê? O restante? Muito bem. Tem um corinho com isso, não tem? Ai, Jesus, tem misericórdia. Sei por que eu lembro dessas coisas, irmão. Está vendo? Nós estamos, então, em plena formação. Ok? Alguns se deixaram levar pelo tempo, alguns
se mantiveram, alguém tem um retrato seu de 15 anos atrás e você continua lá. Outras pessoas vão te ver como se você tivesse 20 anos atrás, e não culpe pessoas assim, porque elas te viram há 20 anos, e hoje, quando elas encontram com você, elas querem encontrar a mesma pessoa. Nós estamos, então, em desenvolvimento. Isso me conforta, por quê? Porque eu sei que o que eu errei hoje, eu posso melhorar amanhã. O que eu errei ontem, eu tenho que melhorar hoje. Ok? E isso se dá em quê? Em atritos, em expectativas não realizadas, traições, perdas. E isso vai moldando a gente. Deus, então, quando Ele chama o homem, Ele vai, então, nos dar uma característica de homem como o quê? Como quem tem responsabilidade, como aquele que se coloca de pé, como aquele que se responsabiliza pelo outro. O apóstolo Paulo, então, vai nos dar um vislumbre disso. Agora eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quem achou, diga amém? Ok. Olha o que ele vai dizer. Quando eu era menino, significa então que houve um processo. Houve reconhecimento. Houve uma evolução. E ele vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, raciocinava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Aqui Paulo não fala apenas de idade, mas de maturidade espiritual e emocional. Ele mostra 3 marcas do menino, ou seja, fala, sentimento e pensamento imaturos. Dá uma olhadinha de novo como que ele começa. Ele começa o seguinte, eu quando era menino, falava como menino, sentia como menino. E por que ele fala quando eu era como menino? Porque menino fala antes de pensar. Olha o que ele está dizendo. Quando era menino, falava como menino. Aquele alguém que trabalha no impulso, ele não pensa para poder falar. Aqui ele vai dar uma característica de quem é menino. Ele já chega falando, o menino chega já esboçando, ele não pensa, ele não sabe, ele não calcula se aquilo vai dar problema, ou ele já chega falando, ele é explosivo. Esse é o menino. Paulo, então, vai falar sobre o seu lado emocional, a sua maturidade espiritual e a sua maturidade emocional. Ou seja, seu sentimento aflorado, o que ele sente, ele fala. Já viu gente assim, eu não levo desaforo para casa, eu falo mesmo, sou sincero. Não, você é mal educado e ainda é menino. Porque quem fala antes de pensar é o que o apóstolo Paulo está falando, é menino. Esse daqui Deus não conta, porque esse está menino, e Deus só vai confiar grandes coisas a quem é homem. E não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com tempo de igreja, tem a ver com maturidade. O homem, por outro lado, amadurece e abandona essas práticas. Ele tem uma diferença na linguagem. Se menino fala antes de pensar, olha qual é a atitude do homem. Vai para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Verso 19. Olha a diferença do menino. O menino, tudo que vem à boca, ele fala. O menino é falando de pensar, a sua boca é rápida demais. E geralmente, quem tem a boca rápida demais, tem um coração raso. A boca é rápida porque não tem profundidade. Porque onde tem profundidade, eu vou pensar primeiro o que eu vou tirar para poder entregar. O que é raso, eu entrego de qualquer maneira. Tudo que é rápido é raso. Aí, olha o que Tiago vai dizer, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, não são alguns homens, nem o que tem mais idade. Olha o que ele fala. Todo homem, seja o quê? Pronto para ouvir. Aqui você vê a pontualidade de um homem.
O homem ouve não para responder. O homem ouve para entender. Seja pronto para ouvir. Você já viu que numa conversa, num diálogo, o menino quer sempre rebater o outro? Ele fala, tipo gente assim, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma enxaqueca, hoje minha cabeça foi embora, eu estou com um machucadinho, não, perdi quase o braço. Ele quer estar sempre por cima. Ele ouve, ele não está ouvindo, na verdade não está entendendo, ele não quer entender o que você está falando. Ele quer retrucar, ele quer ser o maior, ele quer o dele é melhor e tal, ele quer falar, ele quer dizer para você que se você está passando por um problema, o dele é maior, se você está passando por uma dívida, dele é maior, se você tem alguém que você elogia ou que alguém recebeu alguma coisa, ele tem que inventar alguma coisa, porque eu faço, porque acontece. Esse é o menino, o homem não. O homem, ele está pronto para ouvir. Depois, tardio para falar. E depois, tardio para se irar. Você já começa a fazer distinção aqui. O que você tem? Não sei se eu pergunto. Vamos lá. Perguntar para as irmãs. O que você tem em casa? Um menino ou um homem? Não responde, nem cutuca, nem fala, fala Deus. Então, nós temos um problema. Isso em tudo. Estou falando para você que eu sou perfeito, não. Lembra que eu falei para você? Eu não sei se eu sou um adolescente em algumas áreas da vida. Eu posso ser, e estou sendo. Eu posso ser, e talvez você seja aquele irmão mais velho daquela parábola do filho pródigo. Tive tanto tempo trabalhando aqui e tu não me deste nada. Ele se aborreceu pela alegria do irmão. Era um menino. Provérbios, então, vai dizer que se o coração é imaturo, a fala será precipitada. Homem pensa antes de falar. Ele mede as suas palavras, pois sabe que na multidão de palavras não falta pecado. Mas o que modera os lábios é sábio. Ou seja, fale menos, escute mais. Fala sem malcriação aí. Se tiver um irmão que você acha que deve ouvir essa palavra, fala assim, ó. Tem coisa que eu não devo pedir para falar, irmão. Ai, Jesus. Fala para ele, modera um pouco os lábios, para que você seja sábio. Ou seja, quem é homem, então, em Cristo, controla a língua. É isso que é isso que Tiago está falando. Paulo vai dizer, quem é menino, pensa como menino, age como menino. Está casado como menino. Menino sente como menino. É o que ele está dizendo, as suas emoções o controlam. Ele age por impulso, por birra, por ciúmes, por inveja. Exemplo dos irmãos de José. Deixaram a inveja, ou seja, um sentimento infantil, dominar eles. Homem sente como homem. Como que ele sente? Disciplina seus sentimentos, porque aprendeu a amar de forma madura. Paulo então diz, quando eu era menino, sentia como menino. Homem de Deus sente, mas não é escravo da sua emoção. Ele tem domínio próprio, fruto do Espírito. Então ele vai pensar antes de falar, pode acontecer de se precipitar? Pode, mas ele vai recuar e falar, Senhor Jesus. Vamos para Efésios? Vamos pensar então agora como homem. O que tem que fazer? O que temos que fazer então para o crescimento? Efésios
capítulo tal, verso seguinte. Porque eu não achei aqui, irmão. Tenha paciência comigo. Capítulo 4. Diga para alguém, menino raciocina como menino. Pensa no imediato. Quer prazer imediato. E não quer o processo. Diga, homem pensa como homem. Não, fala para o teu irmão agora. Homem pensa como homem. Pensa no futuro. Tem visão. E avalia as consequências. Amém? Vamos ver agora sobre como eu me policio, então, em relação a essa transformação. Capítulo 4, verso 22. A partir do verso 22. Aqui vai ser a evolução. Eu acho que pode até trocar o título da mensagem, viu, Amós? A evolução. Viu? O pessoal que está aí, bota assim. A partir do verso 22 de Efésios, capítulo 4. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pronto. Agora, a partir do verso 25, é só chicotada. Ele vai dizer, aí está falando aqui para deixar de ser menino e ser homem. Aqui está uma evolução. Aqui você vai alcançar o que Paulo faz, a plenitude de Deus. Por isso, deixai a mentira. O que ele está dizendo? Que muita gente no meio da igreja, meninos, mentem. Sabe aquela mentiria básica? Está chegando? Estou, nem saiu de casa. Eu enfatizo isso porque isso é um demôniozinho. E toda vez que você mente um pouquinho, você está cada vez mais chamando Satanás para ser seu pai. Não tem esse negócio. Irmão, tem duas coisas que fica muito difícil de eu voltar atrás. Duas coisas, muito difícil, muito difícil. Acho que a segunda, a primeira é mentira. Você pode errar, você pode acontecer, porque eu aprendi com os meus pais, lá em casa não tinha mentira. Meu pai falava assim, fala a verdade, senão você não apanha. Aí ele mentia, porque eu falava a verdade, falava, agora você vai apanhar. Porque ele não gostava de mentira. Eu falava, pai, mas eu falei a verdade. Pois é, para você não errar de novo, fazer de novo. E outra coisa é quem é rebelde. Quem traiu, esquece. Aquela história do sapo e o escorpião. Você me ajuda a atravessar o rio? O sapo falando para o escorpião, ajuda. Mas e se você me furar? Aí, fala assim, não vou não, senão vai afundar nós dois. Você tem certeza? Tem. Aí foi os dois, no meio do rio, escorpião. Eu falei, rapaz, você me prometeu. Ele falou assim, desculpe, é minha natureza. Traiu uma vez, rebelde. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Deixa a mentira, abandone a mentira. Aquele que mentia, não mente mais. E o que ele fala então? Olha, ele está te mostrando uma evolução. Por isso, deixar a mentira e falar o quê? A verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ou seja, quem fala a mentira não está prejudicando só a si mesmo, mas a outrem, ao corpo todo. Se somos membros, fazemos parte de um corpo. Então, quem mente, na verdade, está provocando um câncer no corpo, onde pode provocar a morte. O verso 26, você pode até ireis, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso aqui é muito sobre quem trabalha ou quem é casado e passa um dia irado e não pede perdão e aquilo vai corroendo, sabe, irmão? Quando você não perdoa, você vai com a cabeça cheia na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora de dormir, resolve logo. O verso 26 vai dizer, o 27, não des lugar ao diabo. Ou seja, ele vem aos poucos te mostrando, quando você faz uma mentirinha, você está dando uma brecha. A Bíblia diz que o diabo não pode te tocar.
Glória a Deus. Desde que você não dê espaço para ele. Ah, irmão, sabe, ó, esse daqui eu vou... É uma mentiria santa. Esquece, você já deu brecha. Deixou passar um dia da ira, 2 dias, uma semana, um mês, você está dando lugar para ele. Olha o verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Mas antes, trabalhe. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não furto, eu não roubo. Começa a mensurar as horas do seu trabalho que você passa nas redes sociais. O que foi proposto para ser feito e você não faz. É disso que ele está falando. E ele está dizendo, ó, antes trabalhe. Fazendo o quê? Fazendo com as mãos o que é bom. Então ele está dizendo o seguinte, não trabalhe de qualquer maneira, faça o seu melhor, porque o que é bom para você vai ter que ser bom para os outros. E o que vai ser bom para os outros, isso vai ser bom para você. Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O verso 29, não saia de vossa boca nenhuma palavra o quê? Me ajude aí, gente. Nenhuma palavra errada, torpe, de maldição, mas só a que for boa para poder promover e edificação, para que dê graça aos que ouvem. Pastor, mas é muita coisa. É responsabilidade. Eu tenho que assumir responsabilidade. Eu tenho que entender que essa mudança aqui, a renovação do espírito da vossa mente, é exatamente isso aqui. Se eu estava fazendo, eu tenho que deixar aos poucos de fazer. E aonde está esse contexto? Num lugar como uma igreja. Você vai encontrar na igreja mentiroso? Vai. Você vai encontrar o que rouba? Vai. Você vai encontrar o que se ira? Vai. Você vai encontrar aquele que dá lugar ao diabo? Vai. Você vai encontrar aquele que furtava? Sim. Ele está falando isso aqui para a igreja. Está falando para o corpo. Só que eu preciso saber a que nível que eu quero acatar isso daqui. Ah, isso não é para mim? Ok. Continua sendo menino. Continua sendo menino. Não tem problema nenhum. Não tem erro nenhum você ser menino. O apóstolo Paulo fala, quando era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Tem erro ser menino? Não. Só que Deus não acredita, ou Deus não deposita, ou Deus não entrega grandes projetos a menino. Menino é descontrolado a ponto do diabo vir e se apoderar dele, porque sabe que se usar um menino vai acabar com tudo, porque menino é descontrolado. Vamos seguir, verso, onde a gente está? Verso, Eita, essa classe hoje não está boa não, gente. Que verso que a gente está? Vamos só dar uma olhadinha no verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Do que você tem enchido o seu coração, do que você tem alimentado o seu coração. Porque se você senta à mesa com alguém e fala mal de outro alguém, isso é assunto que você tem e vai sair dali, esse alguém que falou de alguém para você vai falar de você para o outro. Mas está na Bíblia? Está aqui, ó. Só saia o que for promover edificação. Se não for para poder edificar, nem fala. Porque o que está saindo da sua boca, o que vai sair, pode trazer maldição para você mesmo. É isso que Paulo está falando. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da retenção. Como que a gente entristece o Espírito de Deus? Falando mal um dos outros. Porque se o Espírito é comunhão, Jesus morreu para que voltássemos à comunhão. A igreja é comunhão. Deus é amor, Jesus é a graça, o Espírito Santo é comunhão. Então, quando eu quebro o meu relacionamento, quando eu falo mal de alguém, quando eu provoco contenda, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Verso 31. Toda amargura, toda ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas do meio de vós.
Amargura é aquilo que ninguém vê, aquilo que vai brotando, e você depois vê os frutos de maldade, os frutos que não são satisfatórios para ninguém. O fruto, a pessoa chega, a presença dela é ruim. Aí você agora começa a ver que é amargura, e é uma raiz, ninguém vê, ela mesmo não vê o que sai de uma raiz ruim, frutos ruins. O que vai dizer então? Ó? Cólera, gritaria. Irmão, gritaria é coisa de gente descontrolada. Não é? Olha o que ele está dizendo. Você pertence a uma classe de pessoas que tem que representar o reino. Então, deixa a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia sejam tirados do meio de vós. Aí o 32 termina dizendo: antes, sede uns para com os outros, o quê? Vamos lá, gente. Sede uns para com os outros, o quê? Benignos. Depois, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Irmão, isso daqui é muito difícil. Só que não é para menino. Isso daqui está no processo de crescimento. Ser um com o outro benigno para quem te caluniou? Não. Misericordioso? Imagina. Perdoando-vos uns aos outros, perdoar? Não, eu participo da ceia, mas não vou perdoar nada, se o irmão fez isso comigo. Mas aqui está o processo de evolução e de crescimento. Paulo então vai dizer: irmãos, não sejais como meninos no entendimento. Quanto à malícia, sede meninos, mas adultos no entendimento. Eu quero voltar lá para João, capítulo 6. Eu quero finalizar. Você lembra, capítulo 6, o que diz? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aqui está um menino. Você não vai mais tocar no nome de menino. Em nenhum episódio mais de Jesus. Qual a diferença? É que Jesus chama os homens. Mas quando eu sou menino também, eu tenho a opção de receber o upgrade. Quando aquilo que eu tenho tem que abençoar pessoas, aí vem a conscientização. Queridos, pensa bem. No meio da multidão, um menino com 5 pães e 2 peixes. Com certeza ele não pescou. Com certeza ele não tem padaria. Quem deu? A mãe. Aí vem Filipe e fala assim: eu vou te tomar esse negócio. O que você falaria? O que o menino falaria? O que Paulo fala então? Que o menino pensa antes de falar? Ou fala antes de pensar? Ele abriria a boca: está aqui um ladrão querendo pegar meus 5 pães e 2 peixes. Precisa fazer isso? Não, o assunto seguiu. Pode contar com o que é meu. Você tem, então, a evolução, ou você tem a opção de continuar menino, gritando, esperneando, falando antes de pensar, ou possuindo aquilo que é seu somente para você, ou você então, a partir de um momento que você começa a entender que se Deus te pede algo, não é mais seu. Se Deus te pede algo, é porque Ele vai multiplicar para abençoar outras vidas. Você tem então a fase de menino. Tem meninos na igreja que quando Deus fala, ele tem que me entregar isso. Ele desesperneia. Tem que abençoar o outro.
Tem que fazer. Não. Primeira coisa que eles fazem, pensa em si mesmo. Porque o menino pensa em si mesmo. Nós temos a opção de continuarmos meninos no casamento. Nós temos a opção de continuar meninos no ministério. Meninos no casamento fogem da sua responsabilidade, enquanto os homens assumem. No ministério, meninos querem púlpito, homens carregam a cruz. Na vida, meninos vivem de aplausos. Homens vivem de propósito. Menino, falando de pensar. Homem, é tardio para falar e pronto para ouvir. Talvez a tua vida, o seu ministério, o seu casamento não tenha evoluído exatamente por causa disso. Quando Deus te pede algo, ou quando é algo para poder abençoar alguém, a primeira coisa que você faz é deixar que suas emoções te controlem. Ou inventa uma mentirinha, ou inventa uma desculpa. Jesus não chama meninos, mas meninos podem se apresentar para serem homens. Eu termino dizendo para você, o reino de Deus precisa de homens de fé, homens de caráter, homens de palavra, porque o plano de Deus sempre avança através da maturidade. Deus não conta com os meninos, Deus conta com os homens, para que uma multidão seja alimentada por 5 pães e 2 peixes. Deus te abençoe. Espero ter te ajudado hoje. Fique de pé, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, tua palavra é viva e eficaz. Ela é pontual a ponto de trazer o crescimento para aquilo que eu preciso, não para aquilo que eu quero. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, vai falar aquilo que parece impossível, mas não é, é difícil. Difícil parar com algumas manias, difícil parar com algumas atitudes, difícil parar com algumas meninices. Mas o Senhor não confia grandes projetos a meninos. Grandes projetos são confiados a homens. Por isso que o Filho do Homem veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Não é um menino. Estamos em fase de crescimento, sim. Mas eu preciso também largar as coisas de menino. Preciso pensar antes de falar. Se tardio em mirar. Pronto para ouvir. Essa é a evolução, é isso que a tua palavra me dá. Existe um critério, então, para quem Deus chama para o ministério, para o casamento. Esse critério é exatamente a responsabilidade da maturidade de ser um homem. Meninos são impulsionados ou são levados pela maré, são levados por aquilo que o diabo quer. Homens não. Homens assumem a responsabilidade de defender um lar, uma casa, uma igreja. Homens vestiram a armadura não de Saul, mas as suas armaduras. Obrigado pela tua palavra hoje. Obrigado, Senhor, porque ela me faz crescer, ela me confronta, ela me restaura, ela me mantém de pé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir
A casa onde nós moramos, a família que nós temos, é um dos lugares mais difíceis de convivência. Família. Família não te valoriza. Família te vê a sua foto na sua conveniência. Mas é lá que Deus nos forja. Outro lugar que Deus nos forja é no lugar da nossa carência, da nossa vontade. Percebe-se um menino ou uma criança quando ela tem algo que interessa a ela e você pede, me dá, e aí o que ela faz? Isso é meu. O interesse de Deus nunca foi nos dar posse. Nunca foi. Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Me dá não, vai que acabe. Deus nos deu algo maior que a posse. A posse nos corrompe, a posse é pesada, a posse é insuportável. Deus nos deu acesso. Acesso ao quê? À árvore da vida, ao reino, à mesa, a pastos verdejantes. Por quê? Porque o acesso tem alguém, acesso, quando eu tenho acesso, eu estou dizendo que alguém cuida, e esse é alguém que cuida, para o filho é o pai. Se eu tenho um pai, eu tenho acesso aos quartos, acesso à casa. Se eu tenho acesso a algo que é eterno, que é a fonte, então eu posso ceder o que é meu hoje para você, porque a minha fonte sempre vai me sustentar. Quando eu sou menino, então, eu guardo o máximo possível, porque vai que a fonte não saia mais nada para mim, então eu preciso viver do meu passado. E geralmente, quem acumula está vivendo do passado. Mas eis que tudo se fez novo. Para quem é homem? Uma nova coisa Deus está fazendo. E é agora. Amém? Criança, menino se sustenta com aquilo que ele está vendo. Homem não. Homem não vive por vista. Homem vive por fé. Eu não sei qual é a sua situação hoje, na sua casa, na sua empresa, nos seus projetos. Talvez você esteja muito apegado e dizendo para Deus assim, Senhor, é tudo que eu tenho. E Deus está dizendo assim, você é um menino. Hoje você pode entregar nas minhas mãos. Querido, entregar talvez seja uma das coisas mais difíceis. Tem um versículo que fala assim, ó, lance sobre ele a vossa ansiedade. Lançar é entregar, entregar é confiar. E a gente até a ansiedade. Nós temos problema com enfermidade. Quando alguém pergunta para alguém, o que você tem? Eu tenho câncer. Não tenho nada. O câncer está ali, mas ele não está porque eu quero. Ele está porque ele é um invasor. Mas eu não tenho, ele está ali. Mas já que eu não tenho, ele está ali, eu quero repreender essa invasão dele em nome de Jesus. Como é que você está? Eu estou pobre? Não, eu sou pobre? Não, você pode estar pobre. A pobreza de espírito, ou pobreza econômica, ou financeira, seja lá o que for, é uma fase, mas você pode dar uma ordem e falar assim, a partir de hoje, se levanta, homem se levanta, o choro pode durar uma noite, a alegria vem para amanhecer, não é para menino, é para homem. E amanhecer aqui não é abrir a janela e você vê o sol das 5 horas. Tem gente que pensa assim, o choro dura uma noite, eu vou dormir hoje, vou dormir até chegar, eu vou tomar um negócio na veia, porque eu vou dormir até a vitória vir. Não, quando a Bíblia fala que o choro dura uma noite, e a alegria vem amanhecer, esse amanhecer é o amanhecer da sua atitude. Eu decido. É o que Deus fala para Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé, porque lá eu vou falar contigo. Meninos continuam deitados, sentados, esperando vir. Meninos querem tudo na mão. Meninos não querem o acesso, ele quer posse. Meninos querem posse de tudo. Talvez você esteja nessa fase, porque você não quer largar, e Deus fala assim para a próxima fase, você precisa largar. Largar o quê? Algumas amizades, alguns relacionamentos, algumas roupas antigas. Por quê? Porque essa roupagem já não serve mais em você. Talvez você não tenha nem percebido, tenha crescido, e você não está desenvolvendo porque está vestindo o mesmo pijama que você tinha 5 anos de idade. Hoje o convite é, Deus tem grandes projetos? Ok. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quero te lembrar também que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Homens são aqueles que dão passos. Meninos são carregados, mas homens
assume a responsabilidade. E essa responsabilidade, aonde eu for, Senhor, a partir de hoje não tenho, mas eu decidi fazer, eu decidi me colocar de pé, eu decidi, a minha entrega é a minha responsabilidade. Deus vai lá e chancela, ok? Seus passos são confirmados por mim, porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Diga para alguém, você precisa estar em movimento, porque todo homem está em movimento. Deus não encontra, queridos, toda vez que você olhar a Bíblia, toda a passagem bíblica, você não vai ver nenhum, Deus não chamando ninguém que estava deitado, acomodado, não tem nada para fazer. Não. Homem é aquele que assume a responsabilidade. Não posso estar fazendo o que eu não gosto, mas vou fazer da melhor forma possível. Porque eu sei que o Senhor vai me encontrar, não parado, mas vai me encontrar produzindo. Talvez você esteja numa fase da vida que você não gosta do que você faz. Você está fazendo porque você... Não, pastor, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que botar comida em casa. Pastor, o que eu faço hoje não é o que eu quero para a minha vida, eu sei, então faço melhor. Porque homens faz com responsabilidade. Assume a responsabilidade. E hoje, fazendo isso, a sua entrega, Deus hoje vai pegar o que você tem pouco e vai multiplicar. E você vai sair da fase de menino para poder ir para a fase de homem. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu casamento. É uma mensagem urgente. Mensagem urgente, irmãos. Olha quantas mulheres casaram com meninos. E ainda tem meninos que brincam de PlayStation, literalmente. Eles querem fazer filhos, mas não querem assumir a responsabilidade de educar os filhos. Eles tiram as moças da casa dos pais, mas não querem ter a responsabilidade de sustentá-la como homem. Esses dias eu perguntei, você sabe, chamei um rapaz casado, falei, você sabe qual é a sua posição? Não é seu papel, nem a sua função, é a sua posição no casamento. Não soube. Aí as meninas no desespero, porque está faltando homem no mercado, estão casando. Daqui a pouco os meninos continuam meninos. A diferença de menino para homem no casamento. O menino sempre vai querer voltar para a casa da mãe. Os homens sempre vão querer permanecer na casa do pai. Isso é urgente. Não falta dinheiro. Não falta trabalho. Não falta pão. O que falta é responsabilidade. Temos hoje péssimos profissionais. Queridos, eu falo isso porque eu sou empresário, para contratar gente, eu tenho que perguntar um bocadinho de coisa. Quando eu chamo para poder trabalhar, tem negligência ainda. Por quê? Porque são meninos. Em todas as áreas. Na igreja, você vai encontrar meninos. Líderes meninos. Irmãos que não assumem a responsabilidade. Eles querem participar, eles querem ter intimidade sem ter responsabilidade. É uma mensagem urgente. Deus quer homens para a sua obra. Porque só homens pode assumir a responsabilidade de resgatar o reino. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força, porque ele é tomado por homens, responsabilidade, e não por meninos. Eu preciso assumir, se é para fazer bem feito. Diga para alguém, se é para fazer, faça bem feito. Pastor, eu quero uma empresa maior. Como é que você está tratando a sua empresa menor? Pastor, eu quero ganhar mais. O que você está fazendo com o pouco que você tem? O menino saiu, entregou 5 pães e 2 peixes. No final do texto, você lembra o que sobrou? 12 cestos. Mas não foi entregue para o menino. Você pode entregar como menino nas mãos de Deus o seu pouco. Mas quando Deus te devolver como homem, Ele vai te devolver com abundância. É sobre isso. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você que está aqui, ou que está online, que deseja assumir uma responsabilidade perante Deus, de deixar Ele ser Senhor da sua vida. Pastor, como que eu faço isso? Eu só quero orar por você. Queridos, quando eu falo sobre Jesus, eu não falo sobre religião. Eu não falo de você trocar de religião, vem para a minha, que a minha é melhor, não. Eu só quero que você entenda que, se você assumir a responsabilidade de deixar Ele ser Senhor da sua vida, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É sobre isso, eu quero orar por você.
para que você assuma uma vida de responsabilidade diante de Deus. Se você deseja essa oração porque está cansado de brincar de crente, cansado da vida que você leva, cansado talvez dos resultados que você tem, eu quero te falar que essa noite o processo entre menino e homem é exatamente isso, é você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se você deseja essa oração, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está online, coloca alguma palavra positiva, eu quero, eu desejo entregar minha vida ao Senhor Jesus. A partir de hoje eu quero assumir a responsabilidade de ter Jesus como Senhor da minha vida. Porque entregar a vida ao Senhor Jesus precisa ter coragem. Porque o homem quer ter controle de tudo, por isso que o carro é o seu joystick. O homem quer ter controle de tudo, inclusive da sua vida. Mas quando Deus assume o controle da sua vida, querido, o Espírito Santo, então, ele vai te guiar por passos verdadeiros e por um caminho eterno. Se tem alguém aqui essa noite que deseja essa oração, entregar sua vida ao Senhor Jesus, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Se tem alguém online que deseja, coloque hashtag eu desejo, eu quero, vou estar orando por você também. Tem um grupo de consolidação que vai estar entrando em contato com você, de prontidão. Glória a Deus. Estou te aguardando. Senhor, a palavra não volta vazia. Pessoas que receberam a Tua palavra essa noite, que elas possam frutificar naquilo que foi plantado em cada coração. A nós, que entregamos as nossas vidas ao Senhor, que essa palavra possa vir de confronto, todo confronto traz crescimento. Aqueles que estão online, se tiver alguém, nesse momento, Senhor, do outro lado, te recebendo como Senhor, eu oro por um tempo novo, um tempo de restauração e de responsabilidade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. Obrigado, grupo de consolidação, ministério. Deus abençoe vocês. Amém? Você pode dar um aplauso por esse ministério? Amém. Duas pessoas online se entregaram para Jesus. Deus possa estar abençoando vocês, viu? Amém. Glória a Deus. Você, quem é mãe aqui, vai responder melhor. Mas se você lembra qual é a primeira palavra, quais são as primeiras palavras que saem da boca de um bebê? As primeiras palavras são dadá. Aí a gente, com o pai, eu falava assim para a Cassiane, a Jay vai falar papai. Ela fala dadá. Está vendo? Falando papai, é que não sabe falar. Não, a primeira palavra é dadá. Sabe por quê? Porque está na nossa natureza possuir as coisas. Meninos querem tudo para si. Quanto mais, melhor. Homens não. Por isso que a Bíblia tem promessa para quem é justo. Eu quero, nesse momento, orar pela sua semente. Se você tem para compartilhar, é isso que você tem que entregar. Não, pastor, a minha oferta não tem problema. A sua fase de menino um dia vai passar. Eu quero, nesse momento, pedir que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Antes de você dar a sua oferta não é necessária para essa igreja. Não é necessária para essa igreja. Essa oferta também não é necessária para Deus. A oferta só vai testificar em que fase da vida você está. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra diz que tudo que o homem semear, porque é o homem que semeia, meninos guardam a semente. O homem semeia porque tem a mentalidade da colheita. Meninos guardam e não semeiam porque eles querem comer a semente. E a Tua palavra diz, tudo que o homem semeia, também vai colher. O que nós vamos fazer agora é exatamente fazer essa distinção. Aquilo que eu retenho, eu perco. Aquilo que eu compartilho, multiplica. Foi o que aconteceu com aquele menino, que até entregaram o menino, depois que entregou, ele desaparece dos evangelhos, não tem mais o menino. Porque a minha entrega denuncia quem eu sou na fase da vida que eu estou. Pessoas que estão aqui hoje, que estão online, que possam refletir que é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Nós temos uma agenda para amanhã, mas ela só será cumprida se o Senhor permitir. E esse entendimento só os homens têm. E por isso,
A minha oferta essa noite é uma oferta de gratidão, de crescimento, de revolução, de processo. Homens semeiam, meninos comem a semente. Nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Você pode dizer amém? Eu vou fazer minha oferta pelo Pix, que eu sempre faço aqui. Você que vai entregar o seu dízimo, os pastores vão estar aqui à frente orando por você. Logo após a gente vai estar terminando essa reunião. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Somente a ti, Senhor, pois tu és tão grande, Deus, grandioso, grandioso tu és. Pode cantar. Meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor, toda a terra entoará. Meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor.
Senhor, nós apresentamos a Ti essas sementes. A terra já recebeu a ordem para frutificar. Nós sabemos o quanto semeamos, mas jamais saberemos o quanto vamos colher. Que a cada dizimista, pela fidelidade, possa desfrutar, Senhor, cada vez mais da intimidade. Que os Teus filhos sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A igreja pode dizer amém. Glória a Deus. Pode recolher, por gentileza. Tem a imagem aí de Adão com umbigo? Adão não tinha umbigo, irmãos. Mas tem algumas fotos que tem Adão com umbigo, né? Tem aí? Não tem não, né? Não vai rolar Adão pelado não, hein, nego? Você vigia. Não bota esse negócio não. Vai que você anda... Eita, Jesus. Aí a gente espiritualiza, né? Você é Adão, irmão. Anda de pecar. Amém? Domingo nós temos a ceia às 10 horas da manhã, né, e às 18 horas. Próxima quarta é o meu compromisso com você de entregar aquilo que Deus colocou no meu coração para passar para a igreja. Deus abençoe você. Se você tiver alguém que você acha que pode pagar a sua janta hoje, já pode falar para ele hoje. É o seu dia. Fala para ele assim, ó, menino come lanche, homem paga lanche. Senhor, muito obrigado por esse encontro. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra sempre é atual. A Tua palavra que é o meu bem, a Tua palavra que é o meu crescimento, a Tua palavra que nos confronta, que possamos estar crescendo cada vez mais em comunhão, em graça, em estatura, em sabedoria. Esteja com os Teus filhos, que tenhamos, Senhor, uma noite restauradora, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a amizade profunda do meu amigo, do nosso amigo Espírito Santo, seja sobre a tua vida e a tua casa e os teus projetos. Deus te abençoe. Boa noite. Dê um aplauso no nome do Senhor Jesus. Com teu fôlego dentro em nós, derrama.